Cantarei eternamente a bondade do Senhor. Minha boca publicará sua fidelidade de geração em geração. Querido e amado irmão, irmã, a paz e o amor de Deus estejam com você, que nós possamos abrir os nossos lábios para expressar aquilo que flui do nosso coração, para louvarmos ao nosso Deus por toda a sua fidelidade, por toda a sua bondade para conosco, seus filhos, os quais Ele quis, né? Não que nós merecêssemos, mas Ele que desejou que nós existíssemos. Nós queremos iniciar o nosso dia, o nosso encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 29 de abril, é um dia especial. Nós celebramos o dia de Santa Catarina de Sena, que é virgem e doutora da Igreja. Nasceu em Sena em 1347, desde menina aspirando a coisas melhores. Fez parte da Ordem Terceira de São Domingos. Cheia de amor por Deus e pelo próximo, fortaleceu a paz e a concórdia entre cidades, defendeu com ardor os direitos e a liberdade dos pontífices romanos e promoveu a renovação da vida religiosa. Ditou também obras repletas de sã doutrina e de inspiração. Morreu em 1380, portanto, com 33 anos, Catarina faleceu e já foi chamada de doutora da Igreja. Nós queremos, irmãos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre Santa Catarina depois, porque pensem numa serva, numa pessoa que escutava a Deus, que tinha um diálogo com o nosso Deus, é esta mulher, Santa Catarina de Sena. Nós vamos escutar o Evangelho do dia de hoje, que está em João 13, nos versículos 16 a 20. João 13, 16 a 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi. Mas é preciso que se cumpra esta palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais e reconheçais quem sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos faça mais fiéis ao Senhor. Irmãos e irmãs, como nós escutamos a palavra do Senhor, Jesus que nos fala que o servo não é maior do que o Senhor, e nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Nós, como servos de Deus, nós não podemos querer regalias, queremos ter tranquilidade, não podemos querer ser melhor do que os outros, ter prestígio, ter status, nada disso. Por quê? Porque o nosso Senhor não teve isso. Então, que nós busquemos, irmãos,
com base nessa palavra, com base nos ensinamentos do Senhor, com base na doutrina da nossa igreja, de tudo quanto o Senhor nos fala. Ele diz que aquilo que nós ouvimos, nós devemos praticar. Não digo isso de todos, antes um pouquinho. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes sob a condição de praticares. Se nós entendermos que nós somos menores do que o nosso Senhor, assim nós seremos felizes. Se nós formos orgulhosos, se nós formos senhores de nós mesmos, nós jamais seremos felizes. Porque nós estaremos tomando conta de nós mesmos e não o bom pastor, o nosso Senhor. Amados irmãos, Jesus ele fala também: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Coisa linda, né? E o Senhor está falando aqui para que nós sejamos dóceis e recebamos também aqueles que Ele enviou. E quem recebe os seus enviados, recebe a Ele. E quem recebe a Cristo, recebe o Pai que enviou. Muito bonito isso. Que nós sejamos assim. Acolhamos os enviados de Deus. Abramos as portas da nossa casa, abramos as portas do nosso coração para acolhermos os enviados do Senhor. Assim como Santa Catarina de Sena, essa mulher de Deus, essa mulher fidelíssima a Deus. Estava vendo aqui este livro da Rogerinha Moreira, da Canção Nova, Mulheres Empoderadas. Que riqueza esse livro, ela fala muito dos santos, fala aqui de Santa Catarina de Sena, e ela diz, né, que Santa Catarina de Sena foi uma mulher que ela era tão sábia que ela até aconselhava os papas. Pensem bem, aconselhava os papas. Muitas pessoas queriam escutar as suas pregações, de tão sábia que ela era. E diz aqui num parágrafo, Santa Catarina foi também uma presença marcante na época em que a Europa sofria com a peste negra. A peste dizimou quase 1/3 de toda a população da Europa. O coração dilatado daquela mulher de Deus se pôs ao lado de muitos doentes na oração e na assistência. Certa vez, Jesus disse a ela: eis que pus o próximo ao vosso lado, para que façais a ele o que não podeis fazer a mim. Pus o próximo ao teu lado, para que possais fazer a ele o que não podeis fazer por mim. Veja, irmãos, esta intimidade que Catarina tinha. E ela escreveu obras literárias extraordinárias, de grande valor histórico, espiritual, religioso e místico. Um de seus livros mais importantes e conhecidos é o Diálogo sobre a Divina Providência, obra lida, estudada e respeitada até os dias de hoje. Em sua época, teólogos famosos a procuravam para ouvir as suas pregações e meditações por causa de sua profundidade teológica e da sabedoria de suas palavras. E ela percorreu a Europa quase inteira, o caminho do conhecimento interior. Por isso, Deus potencializou os seus dons. Ela era uma pessoa de muita intimidade, né? E
aqui desse livro Diálogo, né, da Divina Providência, do Diálogo sobre a Divina Providência de Santa Catarina de Sena. Ela, então, faz aqui uma oração, uma conversa com a Santíssima Trindade. Vamos escutar, eu vou ler, vamos escutar e prestem atenção na profundidade dessas palavras. Como quando a gente para diante do Senhor para orar, o que brota do nosso coração, assim como brotou do coração de Santa Catarina. Ela diz assim: ó abismo, ó Trindade eterna, ó divindade, ó mar profundo, que de maior poderias dar-me do que a ti mesmo. Tu és fogo sempre a arder, sem te consumires, és tu que consomes por teu calor todo amor próprio da alma. Tu és de novo o fogo que faz desaparecer toda frialdade e iluminas as mentes com tua luz. A esta luz me fizeste conhecer tua verdade. No espelho desta luz, conheço-te, sumo bem, bem acima de todo bem, bem feliz, bem incompreensível, bem inestimável, beleza que ultrapassa toda beleza, sabedoria acima de toda sabedoria, porque tu és a própria sabedoria, tu, o pão dos anjos, que no fogo da caridade te deste aos homens. Tu, vestimenta a cobrir minha nudez, alimenta-nos famintos com tua doçura, porque és suave, sem amargura alguma, ó Trindade eterna. Irmãos, com essas palavras, com esta oração, com essa declaração de amor de Santa Catarina Santíssima Trindade, nós queremos louvar e bendizer também o Senhor por tudo que Ele tem feito a nós, por toda a graça que Ele tem nos concedido, por toda a misericórdia que Ele tem tido para conosco, nos acolhendo, nos fortalecendo, nos ungindo com o seu Espírito Santo. Trindade Santa, Trindade de amor, obrigado. Obrigado por conhecermos essa palavra. Obrigado por experimentarmos esta vida nova. Obrigado por sentirmos a vida celestial já aqui na terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do Senhor inunde a sua vida, a sua casa e o seu coração. Sorria, Jesus te ama. Santa Catarina de Sena, rogai por nós.